para redes. Depois vai seguir acho que não, vai passar por aqui, depois eu vou. Ai, que legal! Vai ser maravilhoso! Não. Vou tirar uma foto aqui na frente. Sacolas. Ai, peraí. Ai, meu selfie. Ei, moço, pera, tira aqui pra mim, por favor, uma fotinho. Aqui na frente do trem. Tira aqui pra mim, por favor. Isso, não, tira a tampa da lente. Isso, aqui. Peraí, a sacola, calma. Deixa eu fazer. E moço? Só um instantinho. O trem tá saindo, moço. Tira a sacola aqui. Ai, meu Deus, ficou. O trem vai sair, você não vai embarcar? Vou, seu maquinista, só. Tá tocando o sino já. Ah, tá, desculpa, Vai que eu perder o tava trem. tirando uma Pode fotinha. ficar no trilho aí, tá bom? Tá, já tô saindo. Nossa, que maquinista, adorei. Me dá bem nesse passeio. Boa noite! Oi, moço. Você vai sempre aqui? Moça, você vai sozinha nesse trem? Eu tô viajando sozinha com os amigos aí, pelo... Tem sorte que o maquinista aqui é bom. Então pode também acompanhar. Ai, muito obrigada. A gente Seja pode tirar uma bem-vinda. foto? Uma hora, tira uma selfie. Que gato. Ai, tá ótimo. Muito obrigada. Depois eu passo o Facebook pra você. Tá bom, prazer. Seu nome? Leandro. Prazer, Raquel. Boa noite, monos! Monos amigos, monos passageiros. Vou tirar minhas Mais um dos tralhas. nossos teatrinhos aqui para começar nossa live. Falar um pouquinho sobre o trem. Vocês estão vendo aqui esse trem, tem nós aqui pendurado no trem quase caindo. Esse aqui é uma locomotiva, o único trem de luxo do Brasil, a Great Brasil Express. A nossa história começou hoje no trem, então nada mais justo do que eu vir para Belém e descobrir que aqui tinha um trem e a gente não desenvolveu o turismo em cima do trem. Afinal, a gente se conheceu em cima disso. É a base do nosso relacionamento. Mais ou menos. Mas é a base. Faz parte da história do nosso A base da relacionamento. história. Eu vou dizer. Boa noite, meu povo. Não estranhe, a gente não tem um trem na nossa casa, tá? Faz parte da decoração do nosso casamento, para vocês verem o quanto o trem faz parte da nossa história. Como o Leandro estava falando para vocês, a gente estava passeando, quer dizer, eu estava passeando, ele estava trabalhando. Não como maquinista, Ele conhecido era o como guia de guia. turismo, como se diz aqui. Ó. Deixa eu virar. Aí. Ele estava trabalhando como guia e eu dei em cima dele na hora do expediente. Mas eu, como um bom profissional, Ele deixou pra gente se conhecer depois do horário do expediente, porque ele é um rapaz direitinho. só passei o contatozinho. Depois me passa um tempo e a gente se fala mais tarde. Essa história toda... Como é que é em Libras? Depois. Essa história toda envolvendo o trem, né? Faz parte do nosso imaginário e mais ainda agora, que a gente tocando a Monotu, fazendo essa trajetória de memória, né? Da rota que já existiu aqui, que Os trilhos infelizmente... da memória. Infelizmente estava um pouco adormecido, mas a gente ressuscitou essa história que estava só nos livros, nas pesquisas. E antes da pandemia a gente estava com o nosso pacote fechadinho para fazer a rota em abril. Infelizmente não pôde acontecer, mas Mas por não vai. motivo de força maior. Fiquei Vai rolar. muito triste quando eu sabia que teve um trem aqui. Ela falou, tá, tinha trem em Belém. Eu falei, como assim? Não tá funcionando? Por quê? Aí começou a curiosidade de buscar a história, o porquê que fechou, o que aconteceu, o que foi desenvolvido, por onde passou, até onde ia. Toda essa curiosidade aí fui desenvolvendo. A gente foi fazer o percurso, descobriu que o Pará já tinha uma rota turística em cima disso, rota Belém-Bragança. E a gente foi conhecer todo esse trajeto. E hoje a gente conseguiu montar um pacotinho para lá. E um pouquinho mais tarde eu conheci também a professora Goretti, através dos roteiros geoturísticos que ela faz. E ela foi fantástica em todos os detalhes, em todas as histórias que ela passou, sobre a geografia, sobre O material, o né? Material de pesquisa. E quando ela falou que ela também tinha um projeto em cima da rota Belém-Bragança. Melhor coisa que tem, a gente convidou ela e ela aceitou.
Isso foi fantástico. E hoje ela está aqui com a gente já assistindo. Bora chamar ela para conversar um pouquinho sobre a rota, sobre o trabalho dela, sobre a geografia e o turismo. Bora. Vamos só trocar de lugar primeiro? Por quê? Você não gosta de ficar baixinha? Vamos. Que eu tô aqui, vou fazer... Gente, só pra gente se organizar, a Leandro vai conduzir a live junto com a professora Gorete. Isso, deixa eu pegar E quem quiser fazer perguntas, pode ir jogando já aqui nos comentários, que eu vou estar aqui registrando, e numa pausa de um diálogo ou outro deles, a gente vai respondendo as curiosidades e dúvidas relacionadas à rota especificamente, a Rota Belém-Bragança. A professora Gorete, ela tem um conhecimento, a professora doutora Gorete tem um conhecimento imenso sobre diversos assuntos, diversos roteiros, mas a gente quer pedir para que a gente foque hoje as nossas atenções para essa rota da Estrada de Ferro Belém-Bragança, ok? Ok. Só dê um respaldo pra gente aí se o som tá legal, O som a tá imagem legal, tá legal. a imagem tá legal, tá tudo ok? Vamos comunicando com a gente aí, que a nossa secretária aqui vai estar anotando as perguntas, os comentários, e a gente vai estar entrevistando aqui a professora. Vamos lá chamar a professora Gorete. Eu vi ela aqui. Aí. Fez um testezinho agora, deu tudo certo. Eles vão ficar olhando pra gente 4 vezes aqui. Triplamente. Parece aquelas montagens que a gente faz por atrás. Oi. Boa noite! Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom, bem, professora? graças a Deus. Satisfação tê-la aqui conosco. Uma honra. Para mim é um prazer aí o convite, né, de estar aqui com vocês para conversar sobre a Estrada de Ferro Belém-Bragança. Isso. A senhora é uma das nossas grandes inspiradoras e motivadoras, uma referência para o nosso trabalho. Antes de começar tudo isso, a gente começar a falar aqui, e lhe agradecer imensamente por todo o apoio, toda a ajuda bibliográfica que a senhora repassa para a gente, é muito importante, muito especial, e a gente quer fazer esse turismo diferenciado, esse turismo com conteúdo, com geografia, com história, com pesquisa, e o seu conhecimento e a sua parceria tem sido fundamental para o nosso trabalho. Lhe agradecer de coração, nós somos seus fãs, assim como todo mundo que já está aqui, com certeza. Ah, que bom, eu que agradeço. Eu acho que o trabalho de vocês é fantástico, né? É um trabalho diferenciado com a questão do turismo aqui na região, e nós precisamos de mais propostas dessas aqui em Belém e na região. Verdade. Obrigado. Obrigada, professora. Então vamos lá, para a gente aproveitar ao máximo. Pode ficar à vontade, se a senhora se apresentar um pouquinho do seu projeto, trabalho. Sim, então eu sou Gorete Tavares. Eu sou professora da Universidade Federal do Pará, da Faculdade do Programa de Pós-Graduação em Geografia, né? Lá já desenvolvo pesquisa, extensão, ensino, dentro da área da questão do turismo, do patrimônio. Temos um projeto de extensão em Belém, que já saiu, inclusive, de Belém, né? Que é o roteiro geoturístico, né? Que ele trabalha com essa perspectiva de divulgar o patrimônio material, imaterial, natural, né? E também a minha experiência com a Estrada de Ferro, né? Ela vem antes do roteiro, né? Eu nunca fiz um roteiro geoturístico na Estrada de Ferro, mas já há 20 anos a Estrada de Ferro é um tema de um trabalho de campo que eu desenvolvo com os alunos da graduação do curso de Geografia da UFPA, né? Nós temos uma disciplina chamada Trabalho de Campo. Antigamente era só trabalho de campo, hoje é trabalho de campo integrado. E normalmente são de 2 a 3 dias que nós escolhemos uma área para fazer o percurso, que nós vamos com o ônibus da universidade e vamos com os alunos, né? Vamos parando nos locais. E uma rota que sempre me interessou, né? Eu também sempre tive paixão em estudar mais, era a antiga Estrada de Ferro, né? Belém-Bragança, né? Por vários motivos, pela importância da questão do patrimônio também. A minha mãe, que deve estar assistindo aí, nasceu aí nessa região, né? Ela nasceu lá em Peixe-Boi, numa das estações, onde ficava a estação, né, da Estrada de Ferro.
Então, aí eu montei esse trabalho de campo, né, já há uns 20 anos, e mais ou menos de 2 em 2 anos eu ofereço, né, alunos da graduação da Geografia de Belém, mas eu já trouxe também alunos quando eu dei aula no interior, trouxe a turma lá de Tucuruí. Legal. Isso, né? É um percurso que nós vamos parando, há todo um preparo de leitura que é dado para os alunos, né? Eles leem, tem que ler, tem roteiro de entrevista que eles têm que aplicar para justamente levantar a memória, né, desses moradores, desses antigos moradores da Estrada de Ferro. E nós vamos parando, batendo foto, visitando os lugares, né, conversando com as pessoas. E, normalmente, quando o trabalho é de 2 dias, nós pernoitamos em Bragança. Né? Quando o trabalho, já teve trabalho de 3 dias, que a gente pernoita em Capanema e Bragança. Né? E aí nós vamos parando em todos os lugares a partir de Belém. Né? Então, a primeira parada, na verdade, é em Marituba, né? Onde falam da Caixa d'Água. Falo da importância de Marituba, né? Porque ali foi a vila, né, dos operários. Aí, em seguida, nós paramos em Benevides, né? Que também foi a primeira colônia agrícola, antes da Estrada de Ferro, já era uma colônia agrícola, né? Também é importante. E lá nós temos um ex-aluno que hoje faz doutorado comigo, Luciano, né, e está fazendo a tese dele sobre a Estrada de Ferro. Eu não sei se ele conseguiu acessar, que ele disse que às vezes ele não consegue acessar lá de Benevides, né, e ele sempre fala, nós paramos, fazemos um percurso, ele fala sobre, né, a história, a geografia do caso de Benevides. De Benevides nós seguimos mais ou menos o caminho da antiga estrada, porque ela não é exatamente o caminho da BR. Em alguns trechos ela entra para a floresta, né, e não é possível fazer esse percurso. Mas mais ou menos o caminho pela BR, passamos lá pelo sítio de Moema, que era uma parada também, né, que era uma casa lá de campo também, do prefeito da época, né, que infelizmente está lá abandonado. Né. Aí vamos até Santa Isabel do Pará. Santa Isabel do Pará, paramos lá na escola, né, que era o local que recebia, né, a escola Antônio Leão, que recebia as alunas também, que eram semiternas. A minha mãe foi né, semiterna lá também. E aí paramos em Santa Isabel, aplicamos entrevistas, aí eu digo, olha, agora essa equipe sai, vão atrás dos moradores antigos, né, vão resgatar essa memória. Né? Em Santa Isabel aí ainda de Santa tem Isabel, a estação, né? Ainda tem a estação também, né? A primeira foi destruída, tem o que é a segunda, né? Aí nós, em seguida, nós sempre entramos na Vila de Americano, que era uma parada, né? Porque a estrada passava por dentro, e lá na Vila do Americano tem a estação, que hoje lá é uma escola, uma creche, né, também. Da Vila do Americano, nós atravessamos a BR, porque aí o caminho dela vai por APU, né? Paramos em APU, né? Em APU, a estação é onde fica ali o mercado, né? Tem um mercadinho, ainda tem um comércio antigo, né? Tem o Igarapé, que marca, né, a vila do APU. E depois vamos até Castanhal. Né? Castanhal normalmente tem um centro cultural lá, que eles têm uma maquete da Estrada de Ferro. Então eu vou lá com os alunos, né, ver essa maquete do que era a Estrada de Ferro, o que era a cidade de Castanhal. Né? Eu tive o prazer de conhecer essa maquete, muito legal. Pois é. E aí nós vamos até a Praça da Estrela, onde tem uma representação, né, justamente do que era a estação. Né? Porque a estação ela ficava ali na Rio Branco, não existe mais nada, que é aquela avenida principal comercial. Né? Mas tem lá uma representação do que era a estação, e lá normalmente nós tiramos a foto, né, da turma. Bom, isso aí já é hora do almoço, a gente almoça lá em Castanhal. Né? Aí nós seguimos, vamos até São Francisco do Pará. Ela é original, né, professora? É um vagão original, né? Sim, é um vagão original. Ela é um vagão original. Quase que ela foi classificada também, conseguiram negociar para manter ela lá. Justamente. Aí passamos por São Francisco do Pará, né, que era o antigo Anhangá. Minha mãe morou também lá em São Francisco do Pará.
E aí, nesse percurso aí dessas cidades menores, né, entre São Francisco e Capanema, tem vários resquícios, né? É o que nós chamamos na geografia de rugosidades espaciais. São formas espaciais que foram plantadas no período anterior e que lá permanecem, né? Então, nós vamos ver ali, por exemplo, ali, o resquício ali na ponte ali do Jamboaçu, por exemplo, né? É possível a gente observar do lado, né? Ainda o que era a antiga ponte, né? Que por lá passava, né? Aí nós chegamos até Igarapé-Açu. Igarapé-Açu, passa a vila de Jamboaçu, chega até Igarapé-Açu. Igarapé-Açu era o meio do caminho, né? Da estrada de ferro, é o meio do caminho, era o meio da viagem. Então, relatos que a gente lê sobre a estrada de ferro, que Igarapé-Açu era o lugar, por exemplo, onde se almoçava, mas também era o lugar da paquera, né? O trem ficava lá parado, né? Então, tem esse relato também, que era o lugar da paquera, né? E que era o lugar também, né, onde se parava com maior tempo as pessoas almoçarem, porque você imagina, nessa viagem, lá no início do século XX, né, ela durava 12 horas, 10 a 12 horas. Hoje a gente faz, né, dependendo do trânsito, se não tiver trânsito, dá para fazer, sei lá, em 3 horas e meia, por aí, né, ou menos. Não é isso? Então, ela durava, para nós termos uma ideia, 4 vezes mais do que hoje. Então, vocês imaginam o que foi essa revolução técnica da estrada de ferro, nessa questão da circulação, né, do espaço naquele período. Então, a estrada de ferro é como se fosse um avião, né, naquele momento, para essa população, né, essa circulação de Belém até Bragança. Em Igarapé-Açu, nós temos um marco lá, que é o mercado, né? Que é um mercado que ele foi feito, cópia, né, de um mercado europeu, né? Então lá também, era lá que era uma efervescência, porque Igarapé-Açu é um entrocamento, né? Porque de lá segue uma PA que vai para aqueles municípios ali para o litoral, para Maracanã, né, para Magalhães Barata, né? E de lá também tinha o ramal. A estrada de ferro, ela tinha vários ramais, viu? Eu esqueci de falar, que nós vamos voltar lá primeiro o ramal, mas tinha esse ramal aí no meio, era o ramal que ia para a vila do Prata, né? Que primeiro era um instituto lá, né, de Santo Antônio do Prata, e depois não deu certo e ficou como local de tratamento das pessoas doentes de hanseníase, né? Então, porque aqui em Belém ficou sufocado, aí jogaram para lá, né? Então, Igarapé-Açu é muito interessante. Até hoje, quando a gente para lá, essa parada é interessante, porque tem muita memória. Cada vez que a gente para nas cidades pequenas, isso, olha aí o mercado, né? Isso aí. Quando nós paramos nas cidades pequenas, é onde a gente encontra, visualiza mais do que era essa estrada de ferro, né? Porque essas cidades pequenas, elas ficaram, quando vinha a rodovia Belém-Brasília, na década de 60, elas ficaram à margem, né, desse processo mais interligado da socioeconomia, da estrada de ferro. Usado o mesmo trajeto, mas nem todo o trajeto do trem, dos trilhos, no caso, foram feitos a estrada. Às vezes está mais lateralmente. Justamente, próximo. Quer dizer, os municípios que mais vão desenvolver com a estrada de ferro em termos de crescimento é Castanhal, né, e Capanema. Então, esses municípios ficaram à margem, eles conseguiram ainda sobreviver dessas pequenas atividades, e muito desse patrimônio foi preservado por conta disso, né? Por exemplo, Castanhal foi tudo praticamente detonado. Capanema, então, não tem praticamente nada. Nada. Lá nada. Eles não sabem nem ao certo onde era. Se era onde é o terminal rodoviário hoje, se é no centro da cidade, próximo do relógio, que ainda tem um relógio lá. Mas ninguém tem certeza de nada. Alguns não, lá falou perto do relógio, mas chega perto do relógio, nem o guarda municipal que está do lado lá sabe também. Dessas cidades aí médias, né, mais maiores, é que tem menor memória. Castanhal você ainda tem essa memória de algumas pessoas, mas Capanema é impressionante. Mas por quê? Porque tem a ver com o processo migratório também. É uma cidade que cresceu muito com os migrantes que vieram pós década de 60 e 70, que é outra coisa, entendeu? Bom, aí Capanema, né? Então, Capanema, nós paramos sempre, fazemos o percurso, conversamos com as pessoas. De lá,
O percurso, ele não é possível fazer de ônibus. Não sei se vocês fizeram de carro. Uma vez eu já fiz num carro da universidade, que foi pelo mato mesmo, né? Aquela estrada de chão mesmo, né? Então, a gente pega aquela volta para PA, que vai para Bragança. Aí, se você quiser, você entra em algumas vilas, né? Que são importantes, que ainda tem a Caixa d'Água, Miraselva, né? Por exemplo. Aí você vai entrando, vai saindo, né? Mas eu já fiz todo esse percurso por essa estrada que não passa ônibus. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer um reconhecimento de trabalho de campo com os motoristas da universidade. Eu e a professora Carmena, né, da Geografia A primeira vez que Física. eu fui pra lá, nosso carro não estava muito legal para fazer entrar em qualquer A rua. gente não foi em Miraselvas e Tauari, né? A gente não a rua foi. estava meio Porque esburacada, a gente ia acabar ficando por lá, a gente não arriscou. Ah, pois é. Então, mas são vilas bem interessantes de vocês conhecerem, porque ainda mantém essa magia um pouco do que era a Estrada de Ferro, entendeu? Não mudou assim muito, né? E tem muita memória dos moradores antigos e tal. E aí, depois, nós paramos sempre... Bom, Tracuateua, evidentemente, né? Tracuateua já era quase chegando, né, praticamente Bragança. Lá a gente ainda tem assim, um registro dessa memória naquele mercadinho que tem ali no meio da rua, era onde era, né, próximo ao mercado era onde era a estação, né? E finalmente Bragança. Bragança é onde nós temos maior parte dessa memória. Evidentemente, era a principal cidade, né? As duas pontas, Belém e Bragança, junto com Belém. Então, lá em Bragança, infelizmente, houve a destruição da estrada do terminal, né? Da estação, que era lindíssimo, mas nós temos um marco lá, né? Se vocês foram lá, tem um marco, os dois banquinhos, e o banquinho lá dizendo onde era, né? Que era, inclusive, em frente o antigo consulado lá, vice-consulado português que caiu, né, ano passado, só tem ruínas lá. Então, aonde que era a estação, e na pesquisa do IPHAN, né, que fez um levantamento de todo esse patrimônio, o maior monumento da Estrada de Ferro presente que a gente não atenta, é aquela ponte da Sapucaia. A ponte da Sapucaia é aquela ponte que atravessa o rio Caeté. Por quê? Era a estrada de Belém e Bragança, mas havia um ramal até Benjamin Constant, né, que atravessava ali por aquela ponte. 25 quilômetros de lá. Já fui até Benjamin Constant, né, uma área agrícola, né, era uma colônia, inclusive, espanhola, né? Então, esse é o percurso. Agora, para dizer para vocês o seguinte, entender o que é, por que é importante a Estrada de Ferro, né, nessa perspectiva aqui da Amazônia. Primeiro, de todas as estradas de ferro que foram construídas na Amazônia, ela foi a única que foi construída para fazer transporte de passageiros. Porque houve a Madeira Mamoré, mas a Madeira Mamoré ela não chegou a ser efetivada, né? Teve vários problemas da localização, Rondônia, então só um pequeno trecho. E todas as outras depois que vieram, já vem na ótica dos grandes projetos, para escoar minério, Carajás, né? Aí lá no Amapá, Jari, Trombetas, né? Então, a Estrada de Ferro, Belém-Bragança, ela é importante por conta dessa memória para transportar pessoas, e é lógico, transportava também produtos. É a perspectiva de nós entendermos por que ela vai ser inserida aqui nesse momento, é a época da borracha, né? Época da economia da borracha. Muitas pessoas dizem, a Estrada de Ferro foi para transportar borracha. Não foi para transportar borracha. Veja bem, a borracha ela estava aqui no interior da região, né? A região aumenta a população, né? 3 vezes mais, a cidade de Belém também aumenta a população. Os seringueiros eram proibidos de desenvolver atividade agrícola, vai haver uma necessidade da demanda agrícola. Então, aí tem esse projeto. Então, já havia uma ideia lá desde o período anterior, lá desde o Império, de construir uma ligação Belém, inicialmente até São Luís, né? Acho que passaria por Bragança. Então, aí vem esse projeto. Então, vamos construir uma estrada de ferro, né, ligando as duas principais cidades, né, das principais cidades
da Amazônia, né, também do estado do Pará, né, Belém até Bragança, e ao longo desse percurso nós vamos colocar colônias agrícolas. Para quê? Para a produção de alimentos, para alimentar a população que cresceu, alimentar Belém, né? E o que era? Era arroz, era feijão, era algodão, era açúcar, né? Tanto que era mandioca também, né? Ontem eu acabei de participar de uma defesa de tese brilhante da Jaqueline, e nossa doutoranda lá, que ela fala justamente dessa perspectiva da mandioca e Bragança. E como é que isso vai ser importante nesse período da Estrada de Ferro também? Essa identidade maior com a mandioca. Uma outra questão interessante também que nós temos que citar é a questão da migração, né? Por quê? Inicialmente, qual era a perspectiva da migração no sul do país? Era trazer os migrantes estrangeiros, né? Então, houve essa tentativa. A ideia, vamos trazer também os europeus para cá, né? Aí vieram açorianos, vieram italianos, vieram espanhóis, só que uma região completamente diferente, né, do ponto de vista mesmo ecológico, é diferente. O sul do Brasil com a Europa muito mais parecido, né? Agora, a Amazônia com a Europa, né? Então, era uma outra região do ponto de era uma outra região do ponto de vista mesmo ecológico. E é lógico, as condições de trabalho oferecidas eram péssimas, né? Então, logo de início, isso aí não foi dando certo. E aí, quem é que começa a nossa história? Já tinha começado com essa migração que entra, toda a nossa história da ocupação da região da Amazônia, da migração. Quem é que vai salvar? Os nordestinos. Os nordestinos, né? Os nordestinos já estavam entrando para ser mão de obra no interior da floresta, né? Então, vamos incentivar também eles a virem aqui, né, para colonizar. Aí é que vem a minha parte dos migrantes da minha família materna, né? Meus avós vêm para cá, né? Vêm de Alagoas, vêm de Sergipe, né? E vão se instalar aí ao longo da Estrada de Ferro, né? Principalmente nessa área aí de... Diversos pontos, professora, do Nordeste, ou teve algum ponto mais significativo, assim, dessa migração? Os principais, né? Os principais foi nessa área. Sergipe, Alagoas e cearenses. Cearenses, alagoanos e sergipanos. Vieram também pernambucanos, né? É a principal, diferente do período atual, porque já tinha rodovia, agora que vieram mais os maranhenses, né? Então é outra história, né? É outra história, né? Então, aí os nordestinos vêm, né? Vem, e aí a ideia era essa ideia da colonização, da produção agrícola. Então, veja bem, um outro detalhe interessante também. O governo, quando resolve fazer isso, ele não vai ter financiamento que se pensava e vai se demorar para construir a Estrada de Ferro, né? 25 anos. Né? Ela vai começar a ser construída dia 24 de junho de 1883 e só vai ser inaugurada, só vai chegar até Bragança em 3 de abril lá de 1908. 25 anos, né? Então, era falta de recursos, era má administração, construir um trecho, depois construir o outro, entendeu? Então, esses 25 anos foram a construção dessas estações, os migrantes estrangeiros que vieram, que foram os migrantes nordestinos que vão chegando também. E, no total, essa linha tronco, né, principal de Belém a Bragança, nós vamos ter 228 quilômetros. Mas, se nós considerarmos a estrada com os ramais, nós vamos ter 294 quilômetros. Né? Que ramais vão ser importantes? Né? Icoraci. Né? Icoraci, nesse período da época da borracha, ela desponta como uma vila de repouso, uma vila de segunda residência para os que haviam enriquecido com a borracha. Estão lá ainda alguns resquícios dos casarões ali, né, na orla de Icoraci. Icoraci e Mosqueiro. Né? Icoraci e Mosqueiro. Então, a ideia foi construir um ramal até a antiga Vila do Pinheiro, né, que depois chamou Icoraci, que é o caminho que nós conhecemos hoje da Augusto Montenegro. Era uma área rural, né?
e lá vai ser feita uma estação também, né? Então, a partir daí que Coraci vai se desenvolver, vai se tornar como distrito de Belém. A estação ainda está lá, ela foi recuperada ano passado, E é a mais e bonita tá, atualmente. Todo o roteiro é e a que com mais está bem projeto para conservado. ser ocupado pelos grupos de arte, né? Eu não sei exatamente como é que está agora, mas o pessoal da arte lá de Coraci, inclusive, tem cobrado do governo do estado, da Secretaria de Cultura, né, essa maior participação e ocupação dos grupos populares, né, de arte, que não seja só uma coisa turística, só para o inglês ver, né? Turística nesse sentido só, né, de grandes empresas que vão pegar lá os espaços, mas que seja discutido. O que é interessante também, que havia alguns, além desse ramal de Coraci, em Belém foi feito o que nós chamamos de prolongamentos da estação, né? Porque a estação saía dali onde é a rodoviária, hoje, né? Ali é a estação de São Brás, mas foram feitos prolongamentos para propiciar esse escoamento. Um É um outro mapinha aqui. objeto, isso, Mais ou menos. isso. Peraí, tá ao Um contrário. outro objeto que é importante ligado a isso que está ainda hoje imponente, mas abandonado, infelizmente, é o mercado de São Brás. Né? O mercado de São Brás ele vai ser feito justamente para receber esses produtos, para comercializar. Então, ele é um marco, ele está ligado Vai ali, né, à ajudar a estrada de distribuição ferro. da mercadoria, além do ver o peso, né? Antes Isso. era tudo E aí, focado no ver o peso. isso, porque esse prolongamento que vai ser feito, que vai seguir mais ou menos ali pela Gentil Bittencourt, né, Rui Barbosa, Até o Horto. Travou um pouquinho, não sei se só para nós. E a volta. Internet é meio complicada nessa época de quarentena, agora que tá todo mundo usando a internet, né? Travou um voltou. pouquinho quando você estava lá na Gentil Bittencourt. Isso. Gentil Bittencourt Isso. seguiu para... Gentil Bittencourt, Rui Barbosa, tinha uma parada onde é aquela pracinha do Horto. O Horto. Aqui, né, perto aqui da minha casa, né, na Batista Campos. Então, aquele prédio que está lá era um prédio lá da parada, da pequena parada. E de lá ele seguia pela Munduruku, Carlos de Carvalho, e chegava até aonde foi construída uma estação central. Sabe onde fica? Ali na Almirante Tamandaré, onde é o Hotel de Trana, Tamandaré com a 16. Por que ali? Porque ali era facilitado pelo escoamento do canal da Tamandaré, que não era fechado, né? E ainda tinha um pequeno ramalzinho que ia até o Ver o Peso, né? Porque a ideia era abastecer Belém, mas abastecer também todo, né, o interior, né, da região, né? Então, havia esse prolongamento. Peso, professora, o ramal ia até as docas ou somente até a frente do Ver o Peso? O que hoje é a estação das docas. O registro que nós achamos é que ele iria até o Ver o Peso, e que do Ver o Peso teria um pequeno troller que levaria até as docas, né? Depois, quando ela perde essa importância mais da circulação de produto, depois que a borracha cai e tudo, né? Olha como é que essa estação ela vai ser importante. Ela vai ser importante porque ela vai transportar essa estação lá eu estou falando da 16, Tamandaré. As pessoas vão utilizar ela muito no Sírio, do interior, vinho, já chegavam lá, já estavam lá perto da saída do Sírio. Nossa, né? verdade, tem né? esse registro também que nós achamos nesse roteiro que nós fizemos agora novo pela estrada de 16, porque nós paramos lá, né, justamente para falar sobre isso, né? Olha, então tinha esse ramal de Coraci, que eram uns 15 quilômetros, tinha o ramal lá da Colônia do Prata, Igarapé-Açu, né? Tinha um ramal também lá de Benjamin Constant, digamos assim, eram os principais ramais. Houve um projeto, tá? Quando se chegou ali, né? Passou, eu falei para vocês, aqueles municípios pequenos, Igarapé-Açu, esqueci de eu pulei Nova Tiboteua e Peixe-Boi, né? Igarapé-Açu, aí Nova Tiboteua, né? Que é um pequeno município, tá lá o que era a estação.
Aí Nova Timóteo, aí para Peixe-Boi, está lá o que era o prédio onde era a estação também, Peixe-Boi, inclusive a terra da minha mãe. Entre Nova Timóteo e Peixe-Boi, o que que nós temos? A estrada que vai para Salinas. Salinas. Houve um projeto para fazer. Houve um projeto, mas aí era 80 quilômetros, né, mais ou menos, que dá dali, né? Mas houve um projeto e uma perspectiva na época, né, de se fazer um ramal até lá. Mas aí já não tinha mais dinheiro, né? Já não tinha mais grana, né? Mas houve, né, na época se pensou, né, porque começava a se descobrir que ali seria né, uma área de um balneário, né, interessante e tal. Só que daquele trecho, que é o trecho que a gente fala ali, Quatro Bocas, né? Quando sai de Nova Timóteo, a gente atravessa e vai para Peixe-Boi. Daquele trecho até Salinas dá mais ou menos uns 80 quilômetros, né? Então seria bastante, digamos, custoso, né? Então ela surge nessa época do período da borracha, né? Ela vai funcionar até 1965, para de funcionar o trem dia 1º de janeiro de 65. E o que é isso? 65, né? Golpe militar, mudanças de ações para a Amazônia, vamos desenvolver a região, vamos tirar o que é atrasado e vamos colocar o moderno. Infelizmente, o moderno se decidiu, foi a rodovia. A rodovia era o moderno, né? Então, a estrada de ferro ela vai ser substituída pela rodovia. Infelizmente, né, em outras regiões, né, lá no sul do país, nós temos ainda algumas que ainda resistiram, né, no sul e no sudeste, mas infelizmente a estrada, a decisão foi retirar criminosamente, né, se detonou todo esse patrimônio, né, da estrada de ferro. Os imóveis que restaram foram se deteriorando, foram tendo outros usos, né? Nunca houve um projeto sério, né, para essa preservação da estrada de ferro, isso é importante. Mas o que acontece nos últimos anos? Aí eu tenho que falar da questão do IPHAN, né? Em 2007, se cria justamente uma legislação que todo esse patrimônio da rede ferroviária, né, passa para a União, e o que era relacionado aos bens artísticos, históricos e culturais, o IPHAN iria administrar. Então, o IPHAN começa a fazer inventário, é o patrimônio ferroviário, né, desse patrimônio ferroviário. Isso vai ser feito em todo o país, e aqui no Pará vai ser feito, e aí eu recomendo para vocês esse livro, olha, esse livro aqui é fantástico, está saindo ao contrário, deixa eu ler aí. A Estrada de Ferro de Bragança, Memória Social e Patrimônio Cultural, coletânea de artigos. Tá? Então, esse livro vocês encontram no IPHAN. Ele foi organizado pelo arquiteto Giovanni Sacchi, né, que é arquiteto do IPHAN, uma organização, mas tem textos aqui, né? Tem inclusive um texto nosso, mas tem um texto do Rafael Ferreira, sobre a antiga estrada de ferro, do Giovanni Sacchi, sobre chegadas e partidas. Tem um texto que fala de uma obra do Alcídio Jurandir, né? Do Alfredo, como é que ele falava dessa memória? O Alfredo é um personagem, né? Do Alcídio Jurandir, né? Belém do Grão-Pará, como é que ele fala dessa memória da estrada de ferro em Belém. Tem um artigo do meu colega querido e saudoso, José Leôncio Siqueira, que tem um livro fantástico, né? Ele era nosso colega confrade, se foi, infelizmente, há alguns 2 anos, O Caminho de Ferro e Seus Ramais. Tem um artigo do meu colega professor lá da história de Bragança, Ao Apito do Trem, maravilhoso. Tem um artigo maravilhoso meu e dos meus orientandos da época, né, que faziam, a Alessandra, o Luciano, que hoje fazem doutorado comigo, e a Jéssica, né? E é uma fonte de pesquisa. Quem quiser ler sobre a Estrada de Ferro, vão no IPHAN, deve ter lá na biblioteca. Não sei se tem para vender ainda, não sei, né? Mas procura. Não tem PDF, se alguém me perguntou aí, não tem PDF, né? E aí o IPHAN, né? O IPHAN, ele faz todo esse levantamento, né? É um inventário. Se vocês forem no IPHAN também, tem um inventário que foi feito da Estrada de Ferro. Então, tem esse trabalho fantástico do IPHAN. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Turismo, né, no governo anterior, fez um projeto também
né, bastante interessante, que é justamente a elaboração de uma rota turística. Vocês devem conhecer, né? Então, a rota turística se levantou todos esses pontos, né? Fez o processo de sinalização, que hoje está abandonado porque não tem manutenção, a gente ainda vê na estrada, né? Então, tanto na sinalização ao longo da estrada, como na sinalização lá dos marcos, fez um processo de qualificação em algumas comunidades, né? Mas qual é o grande problema? Aí falando da questão do turismo, né? Eu creio, e cada vez é um problema muito sério aqui, que foi feito todo esse trabalho, tem o trabalho do IFAM, foi feito o trabalho da Secretaria de Turismo, agora precisava as empresas se jogarem para fazer roteiros e oferecerem. Não existe roteiro de vocês, vai ser o primeiro roteiro que eu conheça, oferecido assim, que eu conheça. Se alguém conhecer outro, coloque aí. Né? Não existe nenhuma empresa que oferece um roteiro pela estrada de ferro Belém-Bragança. Eu até brinco que eu vou me aposentar, vou fazer o curso de guia de turismo, vou criar uma agência diferente, né? Porque tem tantas... Não sabia ser sócia da gente. Pode ser, né? Pode ser aí no futuro, né? Quem sabe? Mas quer dizer, é uma riqueza. Pô, gente, a gente chega no aeroporto de Belém, não tem mapa nem de Belém, né? Não tem mapa de Belém. Elas chegam soltas à sorte. Ninguém tem nenhuma informação sobre Bragança também. O período que se fala mais de Bragança ou é nas férias de julho, mas principalmente na Marujada, em dezembro, né? Mas aí a estrada de ferro não está embutida aí nessa história, né? Porque julho é a praia, o sol e dezembro é a Marujada, né? A estrada de ferro não está embutida aí nessa história. Então, tem um trabalho do IFAM, tem um trabalho da CETU, que também, né, fez todo esse trabalho de levantamento, sinalização, mas faltou o empresariado, né, o trade turístico, né, se alvorar, oferecer, apostar no potencial. Né? Nós somos pequenos, mas nós somos corajosos. Não, eu acho muito interessante e assim, muito interessante até proliferar mais os pequenos e os médios, como as empresas de vocês, eu acho muito interessante que mais outras venham e façam o roteiro, não é só para Bragança, tem várias. Vigia de Nazaré, gente. Vigia de Nazaré, as pessoas não conhecem Vigia de Nazaré, né? Você tem uma cidade também portuguesa, né? Desse período. Então, assim, a Estrada de Ferro, ela tem, assim, uma importância para a memória, o patrimônio, não só material, porque tem, né, tem esses objetos aí, essas rugosidades espaciais que ficaram, e material também, né, porque essa colonização nordestina veio, deixou marcas na fala, no que come. A partir de Castanhal, a gente vê carne de sol na estrada, isso é marca nordestina. A gente vê Festival do Forró, né? É marca nordestina. Muda a maneira de falar, o sotaque é outro. O sotaque é outro, né? Na Bragantina, né? Trouxeram. Então, isso tudo se juntou com a nossa, né? Forma a nossa cultura, evidentemente, paraense. Quero dizer também que é um campo de pesquisa maravilhoso, né? Eu sempre incentivei meus alunos. Então, assim, alguns TCCs nós orientamos, trabalho de conclusão de curso lá na geografia, né? Que eu me lembro agora, tem trabalho de curso lá sobre Benevides, sobre Santa Isabel do Pará, né? Sobre Capanema, tem trabalho de conclusão de curso, o professor Paulo, ele disse até que ia assistir, não sei se ele está aí, né? Bragança, né? Tem inúmeros trabalhos, e agora eu estou orientando uma tese de doutorado do Luciano, né, que vai fazer essa coisa da memória, do patrimônio, né? Ele está iniciando, começando a fazer, para fazer uma leitura geográfica. Mas fora isso, tem trabalhos na história, tem trabalho nas ciências sociais, né? Então, existe, se vocês forem atrás, tem muito trabalho sobre, mas ainda tem muito o que pesquisar. E o que eu digo? A Estrada de Ferro, ela foi extinta, fez 55 anos. Ou seja, quem viveu a Estrada de Ferro, digamos que a pessoa lá, quando foi extinta, tinha 20 anos. Hoje ela tem 75. Né? A minha mãe, por exemplo, viveu. Ela tem 82. Né?
Então, essas memórias da Estrada de Ferro, elas estão se indo. Então, nós temos que pegar esse acervo de memória aí que ainda está, que vivenciaram, né, que pegava o trem, que circulava para... Né? Então, é algo que eu também acho bastante interessante incentivar na pesquisa. O Luciano ele vai tentar também levantar isso para entender mais esse ponto de vista, né, dessa relação da geografia com o patrimônio. Mas tem vários trabalhos feitos nas ciências sociais, né, na história. Então, ele é um campo realmente de pesquisa em aberto. Né? Como referência de livros, eu falei para vocês esse do IFAM, mas tem uns clássicos que todo mundo tem que ler sobre a Estrada de Ferro. Por exemplo, quando os meus alunos vão para o trabalho de campo, eu dou para eles, assim, no mínimo, umas 6 referências de campo. Leiam, que ninguém vai passear, né? Tem que vai fazer o trabalho de campo. Então, tem que ler para você entender o que você vai ver em campo. Então, na geografia, isso é uma característica nossa, né? Essa coisa do campo. Nós estamos agora bastante estressados, porque a gente não pode ir em campo, né? Por enquanto, né? Então, por exemplo, o que eu queria falar para vocês sobre a questão do trabalho, da referência? O Ernesto Cruz. Ernesto Cruz é um historiador referência para tudo na Amazônia, no Pará, e ele tem um livro sobre a Estrada de Ferro, né? Belém-Bragança, que vocês acham aí nas bibliotecas, né? É um livro da década de 50, né? O livro do meu colega que eu falei agora, que ele tem um artigo aqui do IFAM, né, do José Leôncio Siqueira. Ele era apaixonado pela Estrada de Ferro, né, que já faleceu. Trilhos, os caminhos dos sonhos. Se eu não me engano, ele deixava vários exemplares para vender lá no IHGP, que ele era eu acho que nosso ele tinha confrade. um blog também. Tinha um blog. Né? A gente pegou bastante material dele. Talvez tenha lá no IHGP, ou lá na biblioteca do Instituto Histórico Geográfico. Tem um outro clássico também, que é do geógrafo, que é o Antônio Penteado, né, que é um geógrafo paulista que fez obras interessantes sobre a região. Tem uma obra lá só sobre a colonização na região Bragantina, né, que ele já faz na década de 60. Sobre as memórias de Igarapé-Açu que nós encontramos lá. Aí tem esses trabalhos dos estudiosos locais, né, que vocês vão encontrar. Em Santa Isabel tem de uma professora que fez sobre Santa Isabel, né? Lá também, Igarapé-Açu tem, né? E em Bragança tem vários estudos, se vocês conversarem lá com o professor Dário, né, que é professor da história lá de Bragança, ele sabe tudo lá sobre a Estrada de Ferro, né? Nós já queremos fazer nesse percurso, por exemplo, a questão do roteiro geoturístico, né? Que a gente incentiva que o roteiro saia de Belém e tem alguém que faça lá na cidade. Lá em Bragança já foi feito alguns testes, né? De alguns professores que foram, mas foram assim, alguns períodos deram aula, fizeram teste. Quando eu vou lá, eu peço para o Dário fazer com a gente o percurso, né? No centro histórico, né? Mas é uma cidade riquíssima para fazer o roteiro geoturístico. Em Vigia, que está nessa perspectiva aí da abrangência da Estrada de Ferro, nós temos um roteiro, porque é o professor lá, foi nosso orientando do mestrado, que é professor lá, é o professor João Paulo, ele faz esse roteiro lá também. Ele faz quando tem uma demanda, né? Vai um grupo lá visitar. Ano passado eu fiz um trabalho de campo diferente, nós fomos em Vigia, ele fez um roteiro em toda a cidade, né? Então, ali está na perspectiva dessa região da Estrada de Ferro, né? Então, assim, a importância de estudar esse patrimônio, né, esse patrimônio ferroviário, né, nós resgatarmos, né, nós tentarmos justamente resgatar toda a importância dessa memória, entender o que foi essa Estrada de Ferro nesse momento histórico, para a geografia, para a cultural. Um século de história, né? Desde Fora isso... Desde 1870, quando eles fizeram um projeto, até esse projeto sair e iniciar a construção em 83, já foram 14 anos. Aí, mais até a extinção dela, o total de uns 94 anos de justamente. História. Né? E fora isso, eu não falei do patrimônio natural ao longo da Estrada de Ferro.
Os nossos igarapés maravilhosos que estão ao longo da Cada estrada de cidadezinha ferro, que a né? gente passa já dá vontade de passar o dia ali já. Os rios, né? Então, tudo isso está acoplado também à questão dos balneários, né? Que vão ser criados, porque o balneário é algo típico muito dessa área da Bragantina, né? Sim. Os igarapés, o balneário pode ser de igarapé, que pode ser de rio também, e no entorno você gira toda uma atividade econômica também, né? Fazer um Então, roteiro é e lógico, parar por em exemplo, cada uma dessas cidades já dá para ficar um mês, né, fazendo a rota. Por falar em passar um mês, tem algumas questões aqui, professora. Algumas coisas já foram respondidas, né? tá. O que que Quanto tempo a o gente trem tem ainda? transportava. Tá ouvindo bem? Tá, quanto tempo nós temos ainda? Nós temos 15 minutos. 15 minutos. Tá bom. Então, vamos deixar para as respostas aí. Se o povo topar e se a professora também estiver disponível, a gente pode estender mais um tempinho. A gente Tudo termina bem, a por mim live e tudo continua bem. depois. Vocês querem estender? Então, se cair, a gente volta vê. de novo. Vamos tentar Se não der responder aqui. tempo, tá. Perguntaram a respeito disso, do que era transportado, mas a senhora já respondeu. A principal finalidade, se era o transporte de pessoas ou de insumos. Os dois, era compartilhado. Os dois, né? Nós já verificamos também. O Júnior, do Belém Ontem Hoje, perguntou como seria se ainda estivesse em funcionamento o trem nos dias de hoje. Fantástico, seria fantástico. Olha, isso é uma coisa interessante, porque toda vez que eu faço trabalho de campo, eu chamo a atenção dos alunos justamente isso. Veja a importância dela, não só turística, mas econômica para essas, que seria hoje para essas localidades, de circulação de produtos e de pessoas. Trem pelo Brasil todo, o Brasil seria outro mundo. Né? Entre as comunidades dos produtos, fins turísticos, ela poderia ser utilizada com vários fins. Eu vejo que ela não seria com fins turístico só. Poderia ser utilizada com vários fins, inclusive da circulação das pessoas, porque as localidades às vezes são próximas, vilas próximas, né? E uma outra coisa interessante também, que ao longo dessa estrada de ferro, que a gente vai ter a colonização, um pouco daquela escama de peixe, várias vilas e comunidades, né, que vão, pequenos ramaizinhos, 5 a 10 quilômetros entrando, né? Que é onde tinha as plantações, né? E aí tinha aquelas paradas lá, né? Ainda hoje, se a gente anda de ônibus ou de van, a gente vê as pessoas lá esperando vai vender lá tua banana, o arroz, né? Para escoar a produção também. Então, ela teria uma função bastante interessante também. Fantástico. O pessoal que está falando aí, quem dera essa rota. Gente, nós temos a rota. O nosso pacote está pronto. Nós íamos ter a rota realizada agora em abril. Já temos clientes com as suas vagas reservadinhas. Infelizmente, não foi realizado por conta da Covid, mas a Monotour já está com o roteiro pronto, com as parcerias todas firmadas, com as paradas nos locais. A gente já está com esse roteiro Belém-Bragança, pelos trilhos da memória, em pronta atividade aí, esperando só o Covid deixar a gente em paz. Depois que ele soltar a gente mete ficha nos trilhos. Acompanha aí. Alguém perguntou se ainda existem os trilhos em alguma região, e sim, existem regiões, existem resquícios ainda, né? Pouquíssimos, mas existe. Alguém perguntou também se são patrimônios tombados, esses prédios que ainda existem no redor da rota. Infelizmente, não tem nada tombado. Infelizmente, não. Eles estão tombando. Eles estão tombando, eles não são tombados. Eles estão tombando. A locomotiva de Castanhal não teria tombada? Essa parte eu realmente não pesquisei. Não, eu não tenho certeza. Talvez um tombamento, talvez municipal. Mas assim, estadual e federal não tem nada. O Júnior perguntou também mas a senhora já respondeu, se o trem da Vila Cruzeiro tinha ligação com a estrada, né? E sim, tinha. E por onde ele ia? A senhora já respondeu que ele seguia pelo Augusto Montenegro e pegava a Tito Franco, né? Almirante Barroso. Sim, sim. Aí é interessante também, uma coisa interessante que eu também, na pesquisa, quando foi feito a ideia de se fazer essa extensão, né, que eu falei para vocês que ia pela cidade até lá o Mirante Tamandaré, se decide ampliar ali o caminho da Tito Franco, que é o Almirante Barroso, né? Então começa a surgir o que seria hoje, né, em termos da forma espacial, era uma pequena estrada, mas com o trem passando por lá se amplia. A gente vê fotos
né, que mostram como é que era a Almirante Barroso, né? E aí o que vai depois dar aquela forma, quer dizer, hoje ela tem lá 3, 4, 6 pistas, né? Então essa ampliação vai ser feita aí nesse período também. Olha, Legal. deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante. Isso aqui é a ponte, sabe onde é? Livramento. Essa ponte aqui é uma parada do grupo que a gente tem que bater uma foto, né? Porque eu digo que para mim é o que, embora a ponte da Sapucaia seja a maior extensão, para mim essa é a mais representativa da estrada de ferro. É a ponte do Livramento e ela resistiu, né? Ela resistiu por quê? Essa parte aí entre Peixe-Boi, entre Peixe-Boi, né? E também, pegando Nova Timóteo até Igarapiaçu, ela não era asfaltada até uns 8 anos atrás. Era tudo. Eu fazia 8 anos, menos, 6, 7 anos. Não era asfaltada, né? Então, eram 30 quilômetros no chão, né? Então, esse vai ser um elemento que vai fazer com que ela resistisse. Então, por exemplo, a forma como ela só passa o carro, na ida e na vida, né? Agora, quando fizeram o asfalto, fizeram uma outra do lado, se vocês perceberam, né? Que aí agora eu tenho uma dúvida sobre a coluna do Livramento ali, professora. Porque a estação ela está mais adentro, né? As ruínas lá, eu fico pensando por onde estava passando realmente a estrada. Se era por onde hoje está asfaltado, ou ela adentrava ao mato, ia por dentro lá para chegar... Não, normalmente a estrada toda, às vezes, ela fazia né, pequenas curvas, entendeu? Mas ela passava ali naquela ponte exatamente. Mas quando chegava ali no Livramento, ela chegava fazendo uma curva. Vocês viram lá. Procurando restício, lá tem uma fazenda ali dentro, e até perguntei para a senhora lá se ela conhecia, se realmente passou ali por dentro, ela também não soube me explicar. Mas vocês foram lá na estação? Sim. Está abandonada. Pois é, ela está lá abandonada. Mas a questão da curva para ela fazer até a ponte é que fiquei assim, pensando como seria a logística. Mas era aquela ponte, né? Inclusive, aquela ponte lá tem história, né? Que as pessoas colocam. Acho que tem muita cabeça ali embaixo, né? As pessoas botavam a cabeça para olhar e depois já era. Tem umas histórias macabras, assim, da história de ferro. Tem uma outra história lá de APU para Castanhal, eu sempre conto para os meus alunos, né? Por que é APU? APU Castanhal é mais ou menos uns 3 quilômetros, né? Então, antes a estrada demorou a chegar, a estrada de ferro demorou a chegar e tal. E aí as pessoas vinham, né, de APU até Castanhal, que era o centro principal. E aí chegava em Castanhal, aí a pessoa de Castanhal perguntava: mas como é que você veio lá da vila? A pé. Né? Aí essa é uma das versões do surgimento lá do nome, né, do APU, né? APU, né? Então, eles brincam. Lá na Vila da APU, até alguns anos atrás, ainda era vivo o senhor, né? Que era dono daquela... Tem uma casa comercial bem antiga, né? Verde, de quinquilharia, né? Quinquilharia é aquela casa que vendia de tudo, né? Bem em frente à antiga estação. Então, nos primeiros trabalhos de campo que nós fizemos, nos anos 2000, né? A gente chegava lá e conversava com ele. Né? Até a metade lá, sei lá, uns 10 anos atrás, ele faleceu. Mas eles continuam mantendo lá, né, o estabelecimento. Lógico que mudou, né, muita coisa, mas você ainda vai encontrar, né, essas formas, né, ainda tradicionais desse período. Então, eu digo, essa memória que nós precisamos registrar. Isso é importante registrar. Então, não sei se vocês, né, se vocês pensam em fazer, como vocês pretendem fazer essa coisa do turismo, mas trabalhando o turismo patrimonial, natural, né? Mas também de conversar, nessas paradas que vocês vão fazer, de conversar com os moradores. Lá em APU também tem da Secretaria de Educação, vocês entrarem lá, vocês devem ter percebido que também lá tem uma maquete do que era a APU e a Estrada de Ferro. Também tem fotos antigas. Ela tá exposta agora, ela tá do lado de fora. Tá lá do lado de fora. É verdade. Ano passado eu passei, estava do lado de fora, mas dentro também nós temos.
Várias Infelizmente, o fotos. sol deteriorou muito ela. Olha, tem Ah, é, com 25 certeza. segundos e aí ela vai cair a live e aí vocês retornam que nós vamos continuar, viu? Ela vai cair, Isso, eu vou nós vamos responder as reconectar perguntas. e nós vamos Isso. continuar com as perguntas. Tá bom? Quem quiser que eu Fiquem responda, a aí. gente É só responde. soltar aqui, acho que em 10, não vai dar tempo. Dá um segundinho só pra gente salvar e a gente volta. Isso, a gente vai voltar a chamar a professora de novo. Continue mandando as perguntas que eu tô anotando tudo.